Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Sou o pastor Douglas Vieira e esse é o nosso plano anual de leitura da Palavra do Senhor. Hoje nós seguiremos com esse projeto mais que abençoado e vamos ler o primeiro livro de Reis, o capítulo 1 e o capítulo 2. Na sequência, vamos ler os salmos de número 37, 71 e o 94. Tá bom? Vamos para a leitura de hoje. 1 Reis, capítulo 1, verso 1. A velhice do rei Davi. O rei Davi estava bem velho, e os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso, os seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita. E em Sunem encontraram uma jovem chamada Abisag e a levaram ao rei. Abisag era muito bonita e ela servia o rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Versículo de número 5. Adonias tenta ser rei. Absalão havia morrido, agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Agite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca havia repreendido. Ele queria muito ser rei. E Adonias arranjou carros de guerras e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele. E Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abitar, o sacerdote. E eles concordaram em ficar ao lado dele. Mas o sacerdote Zadok e Benaias, filho de Joiada, Natã e o profeta Simei, rei, e os guarda-costas de Davi não ficaram do lado de Adonias. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, touros e bezerros gordos em sacrifício na Pedra da Cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei Davi e os servidores do rei que eram de Judá. Porém, não convidou o seu meio-irmão Salomão, nem Natã, o profeta em Benaias, e nem os guarda-costas de Davi. Versículo de número 11. Salomão é feito rei. Então Natã foi falar com Betseba, a mãe de Salomão. Natã perguntou: Você soube que Adonias, o filho de Agite, se fez rei e o rei Davi não está sabendo de nada? Vou lhe dar um conselho. Se você quiser salvar a sua vida e do seu filho Salomão, vá agora mesmo falar com o rei Davi e diga o seguinte: Rei Davi, o Senhor não jurou que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar? O que seria ele quem haveria de sentar no seu trono? Então, como é que Adonias se torna rei? Natã continuou: E aí, quando você ainda estiver falando com o rei, eu vou chegar e confirmar a sua história. Então, Betseba foi ao quarto de dormir do rei para falar com ele. Davi estava muito velho e Abisag, a moça de Sunem, estava cuidando dele. Em sinal de respeito, Betseba se ajoelhou diante do rei. Então ele perguntou: O que você quer? E ela respondeu: Rei Davi, o Senhor jurou pelo nome do Senhor, seu Deus, que o meu filho Salomão seria rei em seu lugar e que ele sentaria no seu trono. Mas Adonias já se tornou rei e o Senhor não está sabendo disso. Ele ofereceu muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício e convidou os irmãos dele e o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, para a festa, porém não convidou o seu filho Salomão. E o rei Davi e todo o povo de Israel estava esperando que o Senhor lhe diga quem será o rei em seu lugar. Se não disser: Logo que o Senhor morrer, o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. E enquanto Betseba ainda estava falando, Natã chegou ao palácio
e contaram ao rei que o profeta Natã estava lá. E ele entrou e se ajoelhou diante do rei e encostou o seu rosto no chão. E disse: Rei Davi, por acaso o Senhor anunciou que Adonias é quem será o rei em seu lugar? Hoje mesmo ele foi oferecer muitos touros, ovelhas e bezerros gordos em sacrifício. E convidou todos os filhos do Senhor, e convidou Joabe, o comandante do seu exército, Abiatar e o sacerdote. E agora mesmo eles estão comendo e bebendo com ele, gritando: Viva o rei Adonias! Mas Adonias não me convidou, e não convidou Zodaque, o sacerdote, em Benaias, e nem Salomão. Será que o Senhor aprovou tudo isso e não contou, pelo menos aos seus conselheiros, quem será o rei em seu lugar? O rei Davi disse: Chame Betseba. E ela voltou e ficou diante dele. Ao rei lhe disse: Eu prometo pelo Deus vivo, que me livrou de todas as aflições, que hoje eu cumprirei o juramento que fiz a você. E em nome do Senhor, o Deus de Israel, o juramento que o seu filho Salomão seria rei em meu lugar. E Betseba se ajoelhou e encostou o rosto no chão e disse: Quem é meu senhor, o rei Davi? Viva para sempre. Então Davi mandou buscar os sacerdotes Zadok e o profeta Natã e Benaias, filho de Joiada, quando eles entraram. E Davi disse: Levem com vocês os funcionários do meu palácio. Façam meu filho Salomão montar minha própria mula e o levem até a fonte de Giom. Ali Zodaque e Natã o ungirão rei de Israel, e depois toquem as cornetas e gritem: Viva o rei Salomão! E em seguida venham atrás dele quando ele vier sentar no meu trono, e ele será rei em meu lugar, porque eu o escolhi para governador de Israel e de Judá. E assim será feito, respondeu Benaias, que o Senhor, seu Deus, confirme isso. E que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, ele esteja também com Salomão, e faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Então Zodaque, Natã e Benaias, os queretitas e os peletitas, fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o acompanhar até a fonte de Giom. Zodaque levou as vasilhas de azeite que havia tirado da tenda da presença de Deus e ungiu Salomão. Então tocaram a corneta e o povo gritou: Viva o rei Salomão! E depois todos foram andando atrás de Salomão, gritando de alegria e tocando flauta. E faziam tanto barulho que até parecia que a terra estava rachando. Adonias e todos os seus convidados tinham acabado de comer quando ouviram aquele barulho. Joabe ouviu o som da corneta e perguntou: O que quer dizer essa barulhada na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: Entre aqui, você é um homem de valor e deve estar trazendo boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi tornou Salomão rei. Ele mandou Zodaque, Natã, Benaias e os queretitas e os peletitas acompanharem Salomão. Eles fizeram Salomão montar a mula do rei Davi. E Zodaque e Natã ungiram o rei na fonte de Giom. E depois voltaram para a cidade gritando de alegria. E agora o povo está fazendo um grande alvoroço. Esse é o barulho que vocês estão ouvindo. Agora Salomão é rei. E ele, além disso, disse: os funcionários do palácio foram cumprimentar o rei Davi para dar-lhe os parabéns. Eles disseram: que o seu Deus faça com que Salomão seja ainda mais famoso do que o Senhor, e que o reino dele seja ainda maior do que o seu. Aí o rei se encurvou na cama e orou assim: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje colocou um dos meus descendentes como rei em meu lugar e deixou que eu vivesse para ver isso. Então os convidados de Adonias ficaram com medo e se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho.
Adonias ficou com muito medo de Salomão e por isso foi para a tenda da presença de Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Adonias estava com medo dele e que tinha ido pegar nas pontas do altar e tinha dito: eu quero que o rei Salomão jure hoje que não mandará me matar à espada. Salomão disse: se ele provar que é homem de palavra, eu juro que nem um fio dos seus cabelos será tocado. Mas se estiver com as más intenções, ele morrerá. Então o rei Salomão mandou buscar Adonias. Fizeram com que ele descesse do altar, e ele veio e se ajoelhou diante do rei, e encostou o rosto no chão, e o rei lhe disse: vá para casa. 1 Reis, capítulo de número 2. Os últimos conselhos de Davi a Salomão. E quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão e disse: está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, mandar. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, e como está escrito na lei de Moisés, assim você será bem, aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá as promessas que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente os seus mandamentos, e com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, você sabe o que Joabe, cuja mãe é Zeruia, me fez. Ele matou um dos comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, Amassá, filho de Jeter. Você sabe como, em tempo de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado no tempo de guerra. Joabe matou homens inocentes, e agora eu sou responsável pelo que ele fez e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha a morte natural, mas seja bondoso para os filhos de Barzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam a sua mesa, pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. E Davi continuou: e não esqueça de Simei, filho de Gerá, da cidade de Baurim, no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou durante o dia em que fui a Manaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mandaria matar. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. A morte de Davi, versículo 10. E Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. E ele foi rei de Israel 40 anos. Governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. E Salomão ficou no lugar de Davi, seu pai, como rei. E o seu governo se fortaleceu muito. A morte de Adonias, versículo 13. Então Adonias, filho de Agite, foi visitar Betseba, a mãe de Salomão. E ela perguntou: a sua visita é de amigo? É sim, respondeu ele. E continuou: eu quero lhe dizer uma coisa. Diga, disse ela. E Adonias disse: a senhora sabe que eu sou quem deveria ser o rei, que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente. E meu irmão se tornou rei porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora vou lhe fazer um só pedido e peço que a senhora me atenda. O que você quer? Perguntou Betseba. E ele disse: peça ao rei Salomão que me dê Abisag, a moça de Sunem, para ser minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu. Está bem, respondeu ela. Eu vou falar com o rei por você. Então Betseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. E depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxesse um trono para Betseba, e ela se sentou ao lado direito do rei. Aí Betseba disse:
tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse. E o rei disse: pode pedir, minha mãe, eu não recusarei. E Betseba disse: dê Abisag em casamento a seu irmão Adonias. Por que é que a senhora está pedindo Abisag para Adonias? Perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o reino? Afinal, Adonias é meu irmão mais velho, e o sacerdote Abiatar e Joabe estão do lado dele. Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus assim: que Deus me castigue em dobro se eu não fizer Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido. O Senhor Deus me firmou no trono de meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Então o rei deu a ordem a Benaias e ele foi, atacou Adonias e o matou. A morte de Joabe, versículo 26. Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar: vá para as suas terras em Anatote. Você merece morrer, mas eu não vou mandar matá-lo hoje, porque você, quando estava com meu pai Davi, era o encarregado da Arca da Aliança e passou pelas mesmas dificuldades pelas quais o meu pai passou. Depois Salomão dispensou a Abiatar o serviço de sacerdote de Deus, e assim fez com que acontecesse que o Senhor Deus tinha dito em Siló a respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes. Joabe soube do que aconteceu. Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão. Então fugiu para a tenda da presença do Senhor Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. Aí ele mandou o mensageiro perguntar a Joabe por que havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus porque estava com medo de Salomão. Então Salomão mandou que Benaias fosse matar Joabe. Benaias foi até a tenda de Deus e disse: Joabe, o rei mandou você sair daí. Não saio, respondeu Joabe. Eu morrerei aqui. Então Benaias voltou e contou ao rei o que tinha dito. E Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o. Assim, nem eu e nem os descendentes de meu pai seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joabe pelos assassinatos que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi, sem o meu pai saber. Joabe matou 2 homens que eram inocentes e um que era melhor do que ele, Abner, comandante do exército de Israel, e Amassá, comandante do exército de Judá. O castigo pelos assassinatos desses 2 homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre os seus descendentes, mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi, que foram reis depois dele. Então Benaias foi até a tenda de Deus e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua propriedade em campo aberto. E o rei pôs Benaias como comandante do exército no lugar de Joabe e colocou o sacerdote Zodaque no lugar de Abiatar. A morte de Simei, versículo 36. Depois o rei Salomão mandou buscar Simei e disse: faça uma casa para você aqui em Jerusalém, e fique morando nela e não saia da cidade. E fique sabendo que, no dia em que você sair a atravessar o ribeiro Cedron, você será morto, e a culpa será somente sua. Está bem, ó rei, respondeu Simei. Eu prometo fazer o que o senhor está mandando. E ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. E aconteceu que 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram e foram procurar refúgio com o governador da cidade de Gate, que era Aquis, filho de Maaca. Simei ficou sabendo, por isso selou o seu jumento e foi até Gate falar com Aquis, a fim de procurar os seus servos. Ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube o que Simei havia feito, mandou buscá-lo e disse: eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém,
Eu lhe avisei que se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que iria me obedecer. Então por que é que você quebrou o seu juramento feito em nome do Senhor e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi, meu pai. O Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo. Porém, me abençoará e fará com que o reino de Davi fique seguro para sempre. Aí o rei ordenou a Benaias, e ele saiu, atacou Simém e o matou. E assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. Salmos de número 37. O fim dos maus e o fim dos bons. Verso 1. Não se aborreça por causa dos maus, e nem tenha inveja do que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, assim more com toda a segurança na terra prometida. E que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele dará o seu coração desejado. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida e nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso. Não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam a espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e necessitados e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus são mortos pelas suas próprias espadas, e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm com as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. E quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. E aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida. Mas os que amaldiçoam serão destruídos. E o Senhor nos guia no caminho em que devem andar e proteger aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantar. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar, a emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Afasta-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Guarda no coração a lei do Senhor Deus e nunca se afastem dela. Os maus espiam os bons
e procuram matá-los, porém o Senhor Deus não abandonará os bons das mãos dos inimigos, e quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam seus mandamentos. Ele lhe dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel, e ele era grandioso como um cedro do monte de Líbano. Porém, um dia passei por ali, e ele já havia desaparecido, e eu procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos. Você verá que as pessoas que amam a paz deixem descendentes, mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, Ele os salva dos maus. Salmos de número 71. A oração de um velho. Ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, pois Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó meu Deus, livra-me dos maus, livra-me do poder dos homens perversos e violentos. Ó Senhor Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti, e toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento, Tu tens me protegido. Eu sempre Te louvarei. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque Tu tens sido o meu forte defensor. O dia inteiro eu Te louvo e anuncio a Tua glória. Não me rejeites agora que sou velho. Não me abandones agora que estou fraco. Os meus inimigos querem me matar, eles falam contra mim e pelejam a minha morte. Eles dizem, Deus o abandonou. Vamos persegui-lo e agarrá-lo, pois ninguém o salvará. Ó Deus, não fiques longe de mim. Ajuda-me agora, meu Deus. Que sejam derrotados e destruídos aqueles que me atacam. Que fiquem arruinados e envergonhados os que querem a minha desgraça. E eu sempre porei a minha esperança em Ti e Te louvarei mais e mais. Anunciarei que Tu és fiel. O dia inteiro falarei da Tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do Teu poder, ó Senhor, meu Deus, e anunciarei a Tua fidelidade somente. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo, e enquanto anuncio o Teu poder e a Tua força a este povo e aos seus descendentes. A Tua fidelidade, ó Deus, chega até o céu. Tu tens feito grandes coisas, e não há ninguém igual a Ti. Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Prometo que Te louvarei com harpa. Ó, meu Deus, eu Te louvarei porque és fiel. Na minha lira tocarei hinos a Ti, ó Santo de Israel. Cantarei de alegria quando tocar hinos a Ti. Cantarei com todas as minhas forças porque Tu me salvaste. E o dia inteiro falarei da Tua justiça, pois os que me queriam prejudicar foram derrotados e arruinados. Salmos de número 94. Deus, o justo juiz. Ó Senhor, Tu és Deus que castiga. Mostra a Tua ira. Tu és o juiz de todas as pessoas. Levanta-te e dá aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os maus continuarão alegres? Até quando, ó Senhor Deus? Até quando
Se mostrarão orgulhosos e se gabarão dos seus crimes? Ó Senhor, eles esmagam o teu povo e exploram os que são teus. Eles matam as viúvas e os órfãos e assassinam os estrangeiros que vivem na terra. E dizem: o Senhor não está vendo. O Deus de Israel não vai ficar sabendo disso. Procure entender, ó gente tola. Quando é que vocês vão criar juízo? Foi o Senhor Deus quem fez os nossos ouvidos. Será que Ele não pode ouvir? Foi o Senhor quem fez os nossos olhos. Será que Ele não pode ver? O Senhor repreende as nações. Será que Ele não vai castigá-las? O Senhor ensina a todos os seres humanos. Será que Ele não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabes que eles não valem nada. Ó Senhor Deus, felizes são aqueles que Tu ensinas, aqueles a quem ensinas a Tua lei. E Tu farás com que fiquem tranquilos nos dias da aflição, mas para os maus serão abertas as sepulturas, pois o Senhor não abandonará o seu povo. Ele não deixará desamparados aqueles que são deles. E assim haverá justiça nos tribunais, e todos os que são honestos estarão a favor dela. Quem se levantou ao meu favor contra os maus? Quem ficou do meu lado contra os que fazem mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o Teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, Tu me consolas e me alegras. Tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça pareça justiça. Ajuntem-se para prejudicar as pessoas honestas e condena à morte os inocentes. Mas o Senhor me defende. Ele é a minha rocha e o meu abrigo. Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá por causa dos seus atos de maldade.